Muito bem, fã de esporte, linha de passe chegando com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner, com o Pedro Ivo Almeida, com você e com a classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, Calçade. Pois é, veio da desvantagem de 2-1, noite de festa, apresentação do Memphis Depay, né, o torcedor corintiano animado, com as perspectivas. Melhor do que tudo isso foi a classificação por 3-1, sem o sofrimento dos pênaltis, Calçade. O pacote do torcedor corintiano, boa noite a todos, boa noite. Foi completo, né? Teve apresentação, festa, capricharam, né? Estádio cheio. Festa, estádio lotado. É que isso aí é a única certeza. Sempre. É o maior percentual de ocupação da Série A no futebol brasileiro. E aí a Copa do Brasil está sempre cheio. E teve a vitória. E não foi uma vitória, assim, não é que não teve o sofrimento que... O mata-mata leva para isso, né? Mas não teve os pênaltis e tal. Mas teve a arbitragem. Sim, esse capítulo do Wagner Magalhães é um capítulo à parte para ser discutido, que ou o futebol brasileiro acorda ou algumas figuras vão enterrá-lo, né? Se bem que quem deveria ligar para isso não liga. É um negócio muito esquisito que aconteceu hoje. As arbitragens não foram boas. Mas o Corinthians passou, está em mais uma semifinal, mesmo na situação que se encontra. São dois sentimentos diferentes para o corintiano e principalmente comissão técnica e jogadores. Um é estar na semifinal da Copa do Brasil, que é uma fase já aguda, né, para possibilidade de disputa de título, e a outra é estar numa zona de rebaixamento que tem que trabalhar demais. Agora, esse ambiente todo, a vitória, que é um jogo com vitória, pode ajudar esse time a começar a ganhar os jogos que realmente os mais importantes, para não cair. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair para a segunda divisão. Isso não está na pauta. É verdade. Isso já aconteceu, inclusive. Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Pedro Ivo, no começo aqui do programa, ainda soltou. Já imaginou se fosse organizado? Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Pedro, Jean, ao Calçade, aos fãs do esporte. Imagine se fosse organizado. Se fosse organizado, se tivesse com as finanças resolvidas, e obviamente isso não está na conta da atual diretoria, está na conta dela organizar o clube. Mas se não tivesse a dívida que tem e pudesse usar todo o potencial da marca, estaria brigando com o Flamengo pelos principais jogadores, teria um poder de investimento enorme, teria um time mais forte, teria mais estabilidade, teria uma base melhor, teria tudo que o Corinthians pode ter e não tem porque foi mal dirigido por muito tempo. E não é uma exclusividade do Corinthians, isso é uma coisa do futebol brasileiro. E mesmo assim, chega a outra semifinal de Copa do Brasil. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi bem superior à Juventude. Soube aproveitar algumas ideias do Jair Ventura, principalmente quando ele recua demais o time. Está muito claro também que a equipe com o Ramon, por mais que ela oscile, por mais que ela ainda tenha problemas, ela é muito mais competitiva do que era antes do técnico argentino, e aí também tem a ver com os reforços. E eu, só para não me esticar muito no comentário inicial, vou dar o destaque, talvez a pior partida do Hugo no gol do Corinthians. Pois é, né? E um jogaço do Garro. Aliás, já queria partir para essa história do Garro mesmo. O Hugo, a gente fala daqui a pouco, concordo com você, né? No primeiro lance aí que a arbitragem acabou invalidando o gol do Juventude. O gol tem falha dele também, evidentemente. O que acontece, tá? Exatamente. Continua sendo um goleiro promissor, tem que ficar. Cássio falhava também. Não só estou falando do jogo de hoje, ponto. Sem dúvida. Sem drama. Sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto o Depay ainda estava lá nos camarotes, né? Num dos camarotes, Jean Oddi, em campo, quem resolvia mais uma vez, né? Embora não tenha feito gol, mas um cara que resolve demais é justamente o Garro, né? Esse chute aí, inclusive, foi dele. Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É impressionante, né? É impressionante o nível de atuação do Garro, o nível constante de grande atuação. Muito. Porque uma coisa é o cara fazer um grande jogo e aí ficar 3, 4 jogos sem atuar bem e voltar a fazer um grande jogo. Não, o Garro joga bem praticamente todas as partidas do Corinthians na sequência, quando joga na sequência, e que bom nesse caso, né, para o Corinthians, porque eu não acho que escalar o time que foi escalado hoje seja contraditório por parte do Ramon Dias e tudo que ele falava. A gente está falando de um período em que paramos de ter futebol no Brasil, então eu acho que ele olhou e falou, não, agora, né, estamos falando de um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e que vale muito do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, então ele disse, aqui dá para escalar
o time principal no jogo contra o Juventude para tentar garantir essa vaga e escalar o time principal também contra o Botafogo, porque acho que ninguém tem dúvida que o Corinthians vai com a força máxima contra o Botafogo. É óbvio que escapar da situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro é ainda a prioridade, mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega num ambiente de alto astral, principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Então nós estamos falando de jogos na sequência em que o Corinthians produziu, em que o Corinthians agrediu, em que o Corinthians fez o que a gente não estava acostumado a ver tanto o Corinthians fazer. Então, acho que tem muita coisa boa nesse momento para o Corinthians. Óbvio que os problemas continuam todos lá, sejam os de ordem financeira, sejam os de ordem administrativa, esses problemas estão todos ali. Mas, especificamente, olhando para essas semanas, você fala de um Corinthians que consegue emendar 2 boas atuações, de um Corinthians que vai contar com uma série de novos reforços e vai poder contar com esses reforços no jogo de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, dá para imaginar, de repente, um Corinthians diferente, um Corinthians melhor no jogo de Copa do Brasil em semifinal. E, claro, dá até para, de repente, esperar que esse bom astral, esse bom momento do Corinthians o ajude, e talvez isso seja o mais importante de tudo, o ajude a sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Claro que no final de semana a missão é duríssima, vai ser bem complicado conseguir ali, acho que um pontinho já seria para se comemorar. Bom negócio. Mas acho que assim, o momento, olhando para um recorte bem pequeno, né? Sim. O momento é de empolgação, o momento é positivo. Não sei se eu vou exagerar aqui. Eu posso acioná-lo? Claro. O senhor quer que eu ainda rode um pouquinho aqui, cozinhe um pouquinho aqui? Ele pediu para ser o último hoje. Não, tô escalado para Que agora chegou a sua vez. Se você quiser, eu seguro um pouquinho. Não, vamos Tudo falar. bem? Tá? Tudo ótimo. Esse recorte aqui, esse pequeno recorte aqui, que o Jean falou, dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William, boa noite a você, Calço, Jean, Bíria, fã de esporte com a gente. Tô falando de ambiente, tá? De tudo. Futebol ali É a melhor agenda, talvez. É a melhor agenda. Como se tentou, inclusive, a troco de, a gente vai saber daqui a algum tempo, a troco de quê e de quanto, tentar mudar a agenda, que era muito delicada da gestão. Agora, é o melhor momento de todos os tempos da última semana. É isso. Tem O recorte é pequeno. Tem jogo complicado no fim de semana do Campeonato Brasileiro, tem mata-mata de Sul-Americana nos dois próximos meses de semana, que a gente vai acompanhar por aqui. Só que é claro que o que fica muito fresco é o que acontece nesse momento. E eu acho que tem coisas interessantes que vão além da contratação do Memphis, que vão além simplesmente da virada pura e simples. A gente comentava aqui, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, que não se sabia como, claro, tem as 3 defesas do Hugo Souza, que não é algo típico, é muito atípico, mas o Corinthians ia ali, avançando, sem você conseguir explicar muito bem. E tinha uma questão que o Corinthians não sabia nem como ele construir os resultados. Hoje, quando a gente fala, sabe, do Garro, eu acho que a gente pode falar do Garro enquanto qualidade, do Thales Magno enquanto o cara que arrasta na marcação, do Homero que consegue jogar, do Corinthians que sabia como estava tentando construir um resultado no primeiro tempo, do Corinthians que insistiu no resultado no segundo tempo, inclusive faz seu gol no momento que o Juventude, vale uma menção especial ao Juventude. O Juventude tentou jogar, não foi aquela coisa de adiar aventura, de se fechar, tentou jogar, e no momento até que o Juventude parecia respirar na pressão do Corinthians no segundo tempo, o Corinthians vai lá e carimba, faz o seu gol. Então, assim, é muito interessante o que se vê do Corinthians a partir do momento com bola. E aí você vai juntar como tenta virar página, na contratação, um cara do tamanho do Memphis chegando, aeroporto, ele na Neoquímica, isso tudo é muito interessante, mas acho que tem também algo a se falar sobre o Corinthians sabia como estava buscando esse resultado que conseguiu merecidamente hoje, William. É que o futebol não é matemático, né? Porque se fosse, a gente olharia o nível de investimento do elenco, olharia a qualidade dos jogadores do Corinthians e diria que o Corinthians não fez mais do que quase obrigação de passar do Juventude, mas você tem que carregar para qualquer tipo de raciocínio o que é a temporada. Claro, o momento, clube, lógico. Né? E aí eu concordo com o Jean, o resultado fica muito maior, porque dá a vaga na semifinal da Copa do Brasil, ninguém pode descartar o Corinthians como campeão, não é o melhor time, mas quando você chega no mata-mata com 4 equipes, todos têm mais ou menos chances, a não ser em situações de muita exceção, quando dentro do Brasil, a não ser que você tivesse um time ali de segunda divisão fraco, que por acaso chegou e tal, qualquer time que chegar na semifinal tem chance. É bom lembrar que na semifinal, seja Flamengo ou Bahia, enfim,
serão os adversários um deles vai ser o adversário do Corinthians. O Depay ainda, nem o Carrilho, né? Nenhum dos dois vão poder jogar porque não teve inscrição a tempo. Mas, só bom lembrar que torcedores dizem, opa, semifinal tem os dois. Não mas tem. se o time pode disputar ainda o título continental, mesmo que seja da Libertadores, que seria importante a conquista, porque no final das contas, depois pensa como começou o ano. Situação complicada, time ruim, Mudança de diretoria. um monte de crises, assim, um monte de questões pequenas ficaram grandes porque coisas muito simples de organização não funcionavam. Se o time terminar a temporada com uma equipe mais forte, sem um aumento agressivo de dívida, permanecendo na elite do futebol brasileiro e com uma conquista, seja qual for, a temporada... Milagrosa. Se isso acontecer, ela é milagrosa. Gente, mas assim, Você acha que isso hoje é um milagre? Não. No começo do ano você falaria assim, agora você acha que é? Não, se isso só o acontecer, fato de estar na semifinal... Você precisa levar em conta o começo do ano. né? O milagre passa pelo começo do ano. É um milagre do momento, como gosta de dizer o Júnior. E a trajetória, porque até agora ele está ameaçado pelo rebaixamento. Exato. Não, claro, e assim, é preciso, eu falei de todo o bom momento que o Corinthians vive, de todas as coisas positivas que evidentemente mudam o astral, e o astral é importante, acho que no futebol brasileiro ainda mais, né? Porque o contrário do alto astral é uma pressão insana e absurda que leva, às vezes, o jogador a jogar menos, a técnico a não poder fazer suas escolhas, trabalhar. Então, assim, tem tudo isso de positivo, mas também é preciso, assim, olhar para o que o Corinthians conseguiu na Copa do Brasil, avançou diante do Juventude, que não é, né, nenhuma potência. Claro que na semifinal a parada vai ser muito mais dura. Claro, nesse momento parece mais provável que seja contra o Flamengo, mas pode ser contra o Bahia também. E seja contra o Bahia ou seja contra o Flamengo, a missão vai ser muito mais dura. Os dois seriam favoritos contra o Corinthians. Sim, tanto um quanto o outro favoritos contra o Corinthians. Mas é um Corinthians num outro momento, acho que vai contar muito também conseguir escapar um pouco lá da parte de baixo, e não vai ser fácil, porque justamente o próximo jogo é contra o Botafogo, mas o contexto todo continua sendo aquele contexto de prioridade no Campeonato Brasileiro, óbvio, Sim. Não pode ser diferente, até porque nem o título da Copa do Brasil nem da Sul-Americana mudam a vida do Corinthians, mas teriam um valor, seria a essa altura, seria uma cereja enorme no bolo, né? Quer dizer, cereja enorme no bolo em conseguindo as outras coisas que o Birner citou, né? Em relação ao aspecto financeiro e principalmente... Você fala do astral, e eu assino embaixo, aqui no Brasil isso pesa demais. Opa! E vou dar um exemplo, se consegue um empate contra o Botafogo, jogando futebol bom, competitivo, é assim, você mudou completamente o astral. Porque antes do jogo contra o Muda Flamengo, a completamente expectativa astral. é Flamengo e Botafogo, vai passar zerado. Você e aí cria, vai se você complicar. cria um novo Já ganhou do momento. Flamengo. Se você vai conseguir manter, melhorar, caminhar, você cria um momento completamente diferente, porque chegar nos reforços, a torcida está empolgada. Eu acho o Depay tecnicamente muito bom jogador, mas também acho que ele nunca imaginou que em algum clube da vida dele ele fosse chegar com tanta festa. Não, isso não nesse foi, momento. Na Europa não acontecia. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Nem na Holanda. Na Holanda ele é muito criticado às vezes por causa da postura, falta um pouco de empenho, apesar de tecnicamente ser muito bom. E aqui é um jogador que pode realmente fazer a diferença, né? O time crescendo taticamente, ganhando opções, alguns jogadores que estão machucados podem voltar, reforça ainda mais, o treinador ganhando opções para formar a equipe de maneiras diferentes, para poder administrar a temporada de outro jeito. Quer dizer, o jogo está quase virando para o Corinthians. É um momento... Não quer dizer que vai ser campeão. O empate contra o Botafogo vira o jogo. O mais relevante. Antes do jogo isso, contra o né? Botafogo, que Nos dois jogos. se ele tivesse um time de meio tabela para baixo, era outra competição. O Botafogo ganha dos grandes em casa. Ele ganha de equipes que disputam o título com ele. Então é natural o Botafogo, você imaginar uma vitória do Botafogo nesse confronto. Mas até sábado, o dia do jogo, é um momento de maior esperança do Corinthians no ano. Uma vitória sobre o Flamengo, classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Contratações, Sim. que assim, a janela do meio do ano, ela foi, comparada do início do ano, ela foi muito melhor. Né? E deu uma guinada. E Antônio Oliveira, antes lá de ser demitido, disse: o ano do Corinthians dependerá da janela de julho, o que vai acontecer com o Corinthians. E eles perceberam isso e se viraram. Não vou nem entrar nos detalhes, né? Como se viraram, o custo disso, para onde vai a dívida. A questão é, os jogadores estão aí
E talvez eles pensaram, ir para a segunda divisão é muito pior do que aumentar a dívida em 100 milhões. É isso. Tem lógica total, inclusive. Tem lógica, né? Não deveria ser assim, mas é assim que as coisas funcionam. Então, acho que tem uma evolução aí. Por exemplo, o jogo não ir para os pênaltis, conseguir ganhar o jogo no tempo normal, qual foi para mim o erro do Juventude? Você tem erros e acertos dos dois lados. O erro do Juventude foi acreditar que bastava preencher a área porque o segundo tempo seria um festival de cruzamentos e eles vieram. Só que numa dessas bolas, ao invés de cruzar, o Fagner toca para o Garro na entrada da área e aí inicia a jogada de mais um gol. Porque o que faz o Jair? O Jair larga, o Garro ficou largado e o Coronado entrou bem, para trabalhar um pouco atrás, para melhorar o passe, a bola de mais profundidade. E esses dois jogaram tranquilamente, porque o time de Juventude estava onde? Esperando a área, esperando chover bola na área. E a gente na redação falava, a gente pode errar, às vezes fala coisas na redação que não funcionam, que a tendência era não suportar a pressão. E depois que tomasse o segundo gol, aí dependia de quanto tempo haveria, a tendência de tomar o terceiro gol aumentava mais ainda. Porque isso é uma coisa do ambiente de Itaquera, uma coisa da camisa do Corinthians, é uma coisa do nível técnico. Você está criando ali um monte de coisas assim, que o jogo, aí entra muito no que o Jean falou do astral, e eu vou falar do astral do jogo. Porque cria-se uma situação de pressão que é muito difícil. Mas, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco Atlético Paranaense. Que o Vasco se classificou, hein, gente? Nos pênaltis passou, o Vasco também é semifinalista. Daqui a pouco a gente vai falar do que foi o segundo tempo, que é o Vasco que sabe-se lá como resiste bravamente. A situação do Juventude no segundo tempo, para mim, já não é tanto assim. O Juventude, em muitos momentos, ele respira, ele sai. Não, ele espeta. Não, no começo ele recua. Sim, eu tô falando. Aí quando ele decide sair, ele toma o gol. 2-1. No momento que o Corinthians faz o 2-1, o Juventude tinha chegado 2 ou 3 vezes por ali. Ele tinha colocado a cabeça um pouco para fora, respirou e falou, vou tentar. Vou ali ver o que acontece. Aí toma o gol. Isso é um desenho diferente daquele imaginado de segundo tempo, pressão, quando fizer o segundo vai sair o terceiro, a arena, tudo mais, Neoquímica. Era o óbvio, mas não necessariamente foi o que aconteceu, porque em algum momento do segundo tempo o Juventude também foi bem digno. Vamos ouvir o Ramon? Vamos. Ramon só poder passar para ele. É curioso, né? Como é que a coisa é dinâmica. Algumas semanas a gente estava debatendo se o Corinthians deveria abrir mão de algum mata-mata para olhar só o brasileiro. Agora está lá. O que dá para copar para depois... Só uma coisa, essa história do time tentar jogar um pouco mais contra o Corinthians ou contra um time grande que consegue fazer muita pressão em casa, time menor, e quando ele está um pouco melhor, tomar o gol, ela acontece 5.000 vezes no futebol, em 5.001 vezes que esse time consegue jogar um pouco mais. Não é uma novidade. Verdade. Bom, vamos ouvir o Ramon. Pode ter uma final Vasco e Corinthians na Copa do Brasil. Já imaginou? O Ramon, agora no Corinthians, enfrentando o Vasco numa decisão de Copa do Brasil. Não são necessariamente os possíveis favoritos das Não são. Aliás, contra qualquer adversário, não são favoritos. Galo, São Paulo de um lado, Flamengo, Bahia do outro. Exatamente. Mas, mata-mata, né? Vamos lá, vamos ouvir o Ramon. Hoy era un día especial para nosotros, porque cuando vas en desventaja, cuando el adversario tiene una ventaja, tenés que proponer a un equipo netamente ofensivo y eso es lo que trabajamos durante toda la semana, que el equipo siempre trate de mantener el juego y atacar, ya sea por derecha, por izquierda. Creo que el equipo interpretó muy bien lo que necesitábamos. Y por eso me parece que es merecido el triunfo, más allá de algunos errores que hemos cometido que lo tenemos que corregir, pero contento porque hoy era un día muy especial para nosotros y era una prueba muy importante para Corinthians, porque llegaron a una semifinal en el momento que está el club, que estamos todos, así que estamos felices, contentos por la gente, por los jugadores, porque esta semana hemos trabajado muchísimo en lo táctico, en lo mental, en lo físico, y respondieron muy bien. Y por supuesto también felices por las incorporaciones que hemos hecho, porque son jugadores de jerarquía y de mucha calidad. Y esperemos que seguramente ellos nos van a ayudar para todo lo que viene. Boa noite, Iório Neto, do portal Viva RTV. Parabéns pela vitória, Ramon. Graças. A minha pergunta é a seguinte: hoje o time sofreu, correu muito, né? Belas defesas do goleiro do Juventude, mas conseguiu passar.
E méritos a você que está acertando o time. Com essas novas contratações, com essa passagem agora para a próxima fase, caso o Corinthians consiga ainda inscrever o Depay que foi apresentado hoje, ele já joga no próximo jogo? Cortalo. Sí, si está contento con la clasificación y si Memphis va a jugar en el próximo partido. Si hay que ver cómo está. Sí, primero estamos felices por todas las incorporaciones que hemos hecho. Por supuesto que estas dos últimas, ya sea de Carrillo y Memphis, son, me parece, de gran categoría, de gran nivel. Por eso durante la semana, cuando el esfuerzo que hizo el club, el manager, el presidente y toda la comisión, hicieron un esfuerzo enorme para poderlos contratar. Y yo creo que todo el mundo está feliz, se vio en esta semana la trascendencia que tienen estos jugadores y seguramente a nosotros nos van a ayudar muchísimo. Se tienen que poner bien, ahora van a ir conociendo lo que es Corinthians y lo que seguramente la calidad que tienen nos van a ayudar muchísimo en el futuro. Lo vamos a tratar de poner bien lo más rápido posible para que puedan jugar porque son jugadores de jerarquía. Obrigado. Boa noite, Duda Gonçalves da ESPN. Para você, Emiliano, queria que você falasse sobre a substituição do Thales Magno, que é algo que chama a atenção ali no segundo tempo, e a sua sensação também do André Ramalho, porque ele acaba sentindo ali já na reta final da partida e ele acaba fazendo o gol que classifica o Corinthians às semifinais. Qual foi a sua sensação ali também naquele momento? Se você puder falar, obrigado. Lo de Thales... Él está haciendo un esfuerzo enorme con el hombro. Entonces llega un momento que él briga y el dolor es muy grande. Yo sé que tirar a un jugador de la cualidad de él, sé que a veces más dosificamos también los esfuerzos porque ahora tenemos una final a frente con un gran Chimi que está pasando un gran momento, entonces por eso decidimos. E André, nada, fico muito feliz porque a gente achou que não merecíamos passar por isso. E sobre todo por ele, porque é um cara que venía buscando o gol, é um de nossos líderes e fico muito feliz. Mas, volto a repetir, a gente não tinha que sofrer tanto porque fizemos muito para passar de outro jeito. Mas é Corinthians. E se não é assim, tem doble sabor. Assim que estou muito feliz por passar de fase. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que vocês falassem um pouco da parte tática deste jogo, né? Um jogo muito estudado, no qual o adversário tinha vantagem, como o Ramon disse, mas que o Corinthians conseguiu ser intenso da maneira que deveria, pelo menos na parte do segundo tempo, né? Mais intenso ainda no segundo tempo. E também queria que vocês falassem um pouco de uma situação que... o Corinthians deixaria um pouco de lado as Copas para priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas uma classificação como essa não tem nem como falar diferente, né? O Corinthians vai firme rumo à conquista do tetracampeonato. Obrigado. Las partes tácticas, yo que en los dos juegos ellos tuvieron 4 situaciones y las 4 situaciones fueron error nuestro. Entonces, yo que disputado no fue. Acá hubo un solo Chimi que quiso jugar, que quiso implementar el juego. Fuimos protagonistas. Por ahí no fuimos tan claros en el primer tiempo, más ahí sí siempre jugamos en campo rival y tuvimos ocasiones para hacer gol. Yo que fuimos muy superior al rival y por eso nos llevamos la clasificación. ¿Cuál era la otra pregunta? Estamos en Corinthians. Sí. Uno de los chimis más grandes de Brasil, vos tenés que brigar por todo. Nós volvemos a repetir otra vez la prioridad del Brasileirão. Mas você va pasando, va ganando, el entusiasmo, el grupo agarra confianza, ahora la confianza va elevando y você si firma en Corinthians sabe que tiene que brigar por todo, no es... Pero volvemos a falar, la prioridad de nós é o Brasileirão. Uma ótima noite, Ramon, Emiliano. Ainda sobre a chegada do Memphis, acho que hoje foi um dia que provou-se 2 vezes o que é ser Corinthians, né? Primeiro, a torcida totalmente impactante na chegada do Memphis e hoje também aqui o Corinthians se classificando ali nos minutos finais. Mas ainda sobre a chegada do Memphis,
como que a chegada dele pode ter impactado na equipe positivamente, dado aquele gás de energia de a torcida ver não só a chegada dele, de o elenco, desculpa, ver não só a chegada dele, mas também ver o apoio da torcida. Obrigado. ¿Qué piensas del ambiente anímico que le da Memphis al grupo? Sí, eso. No, es un jugador muy importante. Si ves la trayectoria que tiene a nivel europeo y en los clubes donde jugó, nos da un salto de calidad. Por supuesto, se va a tener que adaptar a lo que es Corinthians, a lo que es el fútbol brasilero, pero tiene tanta calidad que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Y principalmente de mitad de cancha para adelante, porque es un jugador que tiene mucha jerarquía, hace muchos goles. Por supuesto, se va a tener que adaptar y lo vamos a tener que poner bien. Pero primero también tenemos que agradecer al club, al manager, al presidente, el esfuerzo que está haciendo para que Corinthians sea un equipo grande, con mentalidad ganadora, con un equipo que piense en los resultados cada partido que juegue, y por eso esperamos que siga de esta manera, consiguiendo los resultados. Boa noite, tudo bem, Ramon? Tudo bem, Emiliano? Bom, considerando a classificação, que foi a cara do Corinthians, justamente fazendo esse gol no final e deixando a torcida maluca, mostrando a força que a gente tem, queria saber como que a gente vai fazer para usar isso dentro das Copas, né, nas próximas fases e também do Brasileirão. E eu queria que o Emiliano falasse um pouco sobre a dança ali no final do jogo, nessa noite especial. Obrigada. Nada, hoy sabemos que tenemos un apoyo total de la torcida, que jugar aquí dentro es muy especial para nosotros y para el adversario. Y sabemos que contamos con eso, los 90 minutos le apoyan increíblemente, como no acontece en ningún estadio del mundo. Y eso lo usamos a favor de nosotros y hasta ahora está dando todo cierto, gracias a Dios. Y nada, conmemoré un gol que tenía que comemorar, estaba feliz. Entonces, nada, fico contento por la clasificación. Ramon, Emiliano, Rafael Sgrilles, Energia 97. Com relação à parte física, né? Um jogo de muita intensidade, um jogo de muita entrega e como diz o Ramon, em 3 competências, em 3 competições. Como trabalhar essa parte física, se isso preocupa vocês com uma entrega gigantesca do time em 3 competições? E é claro que a chegada do Memphis, o torcedor já começa. Como é que vai jogar o Memphis nesse time? Vocês consideram qual o melhor posicionamento para o Memphis? Atuando com 3 atacantes, atuando ele e mais um, com o Thales Magno, com o Yuri, quem seja. Mas como é que vocês enxergam o Memphis nessa conjuntura tática do Corinthians? Memphis sabemos que es un jugador, un atacante que tiene gol, que faz gol y también tiene para jugar con 2 puntas, con una punta sola. Eso va a depender, nosotros siempre analizamos del adversario, del momento del time, acá en Brasil hay muchos factores, aparte de lo táctico, que también tiene que analizar. Y él puede jugar, el que juega bien puede jugar de cualquier posición, puede jugar, pero sabemos que es un centro, un atacante, y él también puede jugar de segunda punta también. Y estamos muy felices porque ahora estamos teniendo mucha variante ahí y el dolor de cabeza es un poco más grande para armar, mas ficamos contentos. Siempre es mejor tener más que menos. Y la parte física intentamos dentro de lo posible, muchas veces cuestionan un cambio, no cuestionan un cambio, mas nosotros también hacemos siempre esas trocas de quién vamos analizando con los físicos, con el preparador físico, quién da para dar más. Entonces eso tratamos de hacerlo lo más analítico posible por el tema de los esfuerzos, y acho que está dando cierto. Y vamos para frente, y vamos a ver para qué estamos. A gente va a aplicar por todo, mas el Brasileirão siempre es... No es algo que preocupa a lo físico, porque tanto el preparador físico como toda la parte médica están haciendo un gran trabajo, y muchas veces tenemos que mudar también por lo físico, aunque muchos los torcedores no entiendan, mas tienen por qué. Lo de Thales hoy fue por eso también. Entonces tratamos de dosificar los esfuerzos para que podamos llegar en las 3 competencias B. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes.
A gente vê, às vezes, um Corinthians, há pouco tempo, que batia na tecla, tentava, mas não conseguia chegar ao gol. E vocês falavam da necessidade de mudar. Vocês acham que já chegaram a um Corinthians ideal? E o que vocês aprenderam de lá, dos erros do passado aqui no próprio Corinthians, que mudou para cá? Obrigado. Sí, es muy poco el tiempo que llevamos de trabajo. Seguramente yo creo que una de las cosas que estamos hablando con la directiva, el manager y nosotros, es armar una estructura sólida de Corinthians. Y realmente todas las incorporaciones que hicimos están dando muy buenos resultados, y seguramente estas dos últimas seguramente nos van a ayudar muchísimo en todo lo que es el proyecto. Así que cuando se organiza un club, un equipo, tiene que ser sólido y, por supuesto, aparte de ser solidez, tiene que conseguir resultados. Y por suerte nosotros estamos en un buen camino, la gente tiene que tener paciencia, porque no es fácil jugar en 3 torneos completamente diferentes. Y nosotros no tuvimos a José, no tuvimos a Kaká, no tuvimos a Félix, no tuvimos a Mateus. Son 4 o 5 jugadores que nos faltaron que hace la diferencia también para todo el grupo. Pero por suerte hemos conseguido un grande resultado y estamos todos muy contentos. Y esperemos seguir de esta manera. Ramon, Emiliano, boa noite. André Neto da Rádio CBN. Hoje o Corinthians teve 26 finalizações. Queria perguntar para vocês sobre esse volume ofensivo que o time teve hoje, com o Rodrigo Garro, com o Yuri Alberto, com o Romero, com o Thales Magno. Se aos poucos vocês acreditam que estão encontrando um ataque ideal para o Corinthians e que agora vocês têm essa dor de cabeça boa com a chegada do Memphis e do Carrillo. E também sobre o clima que envolveu todo o jogo de hoje, não só a apresentação do Memphis, mas a sequência de vitórias agora em casa. O quanto que essa sensação positiva, esse momento positivo de paz com a torcida, até os jogadores comemorando depois com os torcedores, o quanto que isso contribui para o trabalho de vocês, para o Corinthians continuar evoluindo. Obrigado. Parame, concentrate, boludo. ¿Cuál fue, disculpa, cuál fue la pregunta? Pensé que iba a contestar. Está bien. Mas no estamos contentos porque ya comenzó de hace mucho tiempo ya de tener mucha llegada al gol. Pasa que cuando no hay gol y las finalizaciones, você no gana el juego con estadísticas. Mas venimos intentando trabajar de tener ocasiones, llegar con mucha gente al área. Es un trabajo que lleva tiempo, mas estamos muy contentos con el funcionamiento que tiene el time. El time ya sabe a lo que a gente quiere jugar, se siente identificado con lo que ellos quieren también. Entonces yo que la finalización en algún momento, yo falei cuando no acontecían los goles, falei que en algún momento iba a entrar y hoy estamos consiguiendo. Y los resultados positivos dan mucha confianza a todo el mundo para trabajar. La atmósfera para trabajar es óptima y tenemos que pensar como time grande. Yo que Corinthians es un time grande, pasó por un momento que todo el mundo falábamos que no merecía pasar. Mas estamos en el camino cierto, ainda no conseguimos nada, mas tenemos que estar preparados para brigar por tudo. Esse é um ponto importante aí, né, Calçade, em cima do que a gente já vinha discutindo há muito tempo aqui. O Corinthians criava oportunidades, mas tinha grande dificuldade nas finalizações. Se a gente pegar, vamos de novo num recorte pequeno, os últimos 2 jogos já são 5 gols nos últimos 2 jogos, né? A coisa parece dar alguns sinais de que está melhorando. E tem um cara que a gente pode discutir qualidade técnica e tal, mas o tamanho dele na história do Corinthians é enorme, que é o Romero. Sim. Então, hoje foi outro jogo, ele abre o placar, ele foi bem contra o Flamengo, ele é um jogador, assim, ele não se omite, ele vai no limite dele, já sendo a segunda versão, né? Não é quando ele chegou mais novo, já é o retorno dele. Então, é um cara que conseguiu fazer isso, algo que ainda não está bem distribuído. Isso não está bem distribuído. Sim. Você tem o Garro na articulação muito bem, e inclusive batendo de fora da área, né? No gol do rebote é uma batida dele, mas isso precisa ainda alcançar o Yuri Alberto. Não alcançou. E tem o Thales Magno também, Thales Magno. Muito bem. Só saiu hoje por causa do jogo contra o Botafogo, certeza. E ele falou, não,
o Ramon fala aqui, está no pacote de coisas que precisava mexer. Sim, sim. E aí a chegada do Memphis é para isso, né? Para ver se tem um cara ali capaz de ser o ponto final desse festival de bolas também, que ficam ali às vezes na pequena área. Não foi difícil chegar na área de Juventude. Você pode chegar certo, pode chegar só no cruzamento, o que às vezes é preocupante, mas o Corinthians chegou de várias formas, então produziu na área de Juventude. Eu acho que esse jogo assim, tem muita coisa boa para o Corinthians trabalhar, para tentar ver se consegue mudar também a confiança. Eu acho que isso, com a chegada dos jogadores nesta janela, isso cresceu muito, né? Cresceu muito e vai crescer ainda mais. Mas a Copa do Brasil é uma rota, é um caminho, o Campeonato Brasileiro, outro completamente diferente. Está muito claro para eles, isso ficou claro o tempo todo, já no jogo anterior, que a prioridade é o brasileiro. O que é a prioridade? Acabou de chamar o jogo de novo de final, né? Se você Botafogo tiver um final. jogador, imaginar que você tem lá o Thales Magno, ele falou da dor no ombro, por isso que ele saiu. Vamos imaginar que Thales Magno tá com dor no ombro. Em que jogo ele vai atuar? Brasileiro. No brasileiro, Botafogo, entendeu? claro. Isso é uma escolha. Mas é semifinal. Mas não se pode brincar com a situação do Corinthians no brasileiro. Poucas equipes escaparam do rebaixamento onde o Corinthians está hoje, restando a quantidade de jogos ainda que tem pela frente. E é bom acrescentar, Calçado, que assim, a não possibilidade de inscrição dos 2 últimos reforços na Copa do Brasil não significa de maneira alguma um ganho para o elenco da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Porque, evidentemente, na hora que você vai escalar esses caras como titulares, e provavelmente ambos serão titulares no Campeonato Brasileiro, você vai poder escalar jogadores que não serão titulares. Está falando do Carrilho e do Memphis. Isso, mas estou falando do jogo porque assim, o o Corinthians vai poder escalar jogadores já que não estavam aí na semifinal. Isso é fato. Então estamos falando do Kaká, do Alex Santana, vários jogadores que ele citou mesmo hoje, né? Quando ele fala dos 5 ali, é que alguns não vão estar à disposição porque passaram por cirurgia e tal, mas dos 5, vários, eles vai poder contar com esses caras de volta na semifinal da Copa do Brasil. E os reforços, os 2 últimos, o Carrilho e o Memphis, eles vão jogar no Brasileiro, evidentemente liberando os jogadores que atuariam no Brasileiro para atuar nas Copas. Então é também um ganho, né? Claro. Ainda que você não possa ter os 2 especificamente nos jogos contra Flamengo ou Bahia. Sim, sim. Depay encaixa no time aí, vamos lá. Depay não, Memphis, né? Vamos lá. Encaixa aí, quem sai, quem vai lá. Nunca tem uma fácil para mim, uma boa, né? Hoje, que Depay? Como é que o Memphis chega? Vamos lá. Não sei se ele pode já sair jogando. Para domingo, pode jogar já? Não sei como é que tá fisicamente. Não sei se vai jogar na ponta, se vai jogar no meio. Tem que jogar. Como é que o Ramon ciente... Mas como é que encaixa ele no time? Ciente do que é o Corinthians, como é que ele começa a definir? Porque o Corinthians é assim, tem que ser assim, o espírito... Eu acho que o Memphis tem que jogar em qualidade, em condições. Em condições ele tem qualidade. O que eu discuto é o Carrilho, o Memphis eu não discuto. Não, eu discuto. Você já colocaria o Memphis agora contra o Botafogo? Acho que entender, se ele não tivesse 100% fisicamente, tivesse 70%, esse é meu ponto. E aí? Então não precisa o jogo inteiro, time hoje, jogo. Para mim, é claro que a pauta se impõe pelo dia, pela chegada, claro, pela apresentação. Evidente. Mas o time hoje não é um time que terminou e falou, e o Depay agora? Não, é o assunto do dia, mas não necessariamente é que faltou aquilo ali para o time funcionar. O Calçado cita a situação do Romero. O gol do Romero nasce de uma bola que não é só que a bola do Corinthians não vinha entrando. O Corinthians não vinha conseguindo fazer isso. O Thales saía, arrastava. Já não era a primeira vez, segunda ou terceira bola que ele arrasta. O marcador, o Romero sabe onde ele está entrando. Tem o Garro para... Se não tiver a entrada do Romero, vai ter o lance do Thales, vai ter a batida do Garro. O Corinthians, sabendo o que está fazendo, está até ganhando minimamente um tempinho para entender qual é a condição física do Memphis, onde ele vai entrar. Acabamos de falar em final. Você vai entrar com uma final com o jogador que acabou de chegar, não treinou, é craque de bola. Isso aí a discussão não é o que ele pode te entregar, é como ele vai te entregar. Então eu acho que dá para entender. Para você tem que entrar agora. Eu acho que assim, o Botafogo precisa ganhar um jogo. O Botafogo vai pensar no Campeonato Brasileiro, mas obviamente também pensará no jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo pela Libertadores. Ou seja, Botafogo... Mas é muito importante. Muito. Ele está descansando também. Sim, e ele precisa readquirir o ritmo de jogo, então é óbvio que os jogadores do Botafogo principais precisam atuar. Talvez em algum momento, eu não sei como vai ser no Botafogo, o Arthur Jorge queira trocar algum jogador em algum momento da partida, mas o Corinthians tem que usar a necessidade do Botafogo. O Corinthians não pode ir para o jogo aberto contra o Botafogo, o Corinthians tem que jogar fechado. E aí,
Para mim, assim, joga Romero, joga Tales, joga os dois principais volantes, joga Garro e joga Memphis. Para mim, assim, não tem, sabe, assim, não tem muito... Não tem muito segredo, não tem muito segredo para mim, assim, eu não sei, óbvio, se tiver alguma coisa física, que não tem informação... Você tá colocando que ele chegou, que ele tá bem, que ele tá com o físico em dia. Não, assim, porque se tiver para jogar meio tempo, 50 minutos, a não ser que não tem condições. Acho que a discussão é, inclusive, se ele começaria jogando, porque ele não joga futebol há 2 meses. É isso que eu te falava. E você tá um time que compete muito e um time que fisicamente, Botafogo, você não pode entrar com uma mesa em campo. São 2 meses sem entrar em campo, então eu acho que isso, obviamente, vai ser considerado, e ninguém que está 2 meses sem jogar futebol, em geral, atua por 90 minutos seguidos. Não é o normal, pelo menos. Então, não acredito que ele vá jogar 90 minutos. Agora, se tiver em condição física, que ele jogue entrando no segundo tempo, ou comece e saia, acho que seria o normal, né? Ele tá fora da Copa do Brasil, mas o Carrilho está inscrito. Sim. O Carrilho está inscrito. Semifinal. O Carrilho deu tempo. E ele é a documentação da Federação Espanhola, que não chegou. Chegou, e aí questões burocráticas. Mas, sim, eu acho que tem que tomar cuidado. Você tomar cuidado. O problema é ir na euforia e perder o cara. Só isso. Num gramado que ele não está acostumado a jogar. Não sei quantas vezes o Memphis jogou gramado sintético. E no país dele, na Holanda, a Holanda está... Os sintéticos estão serão substituídos. Sim. Isso é um projeto da Federação da Chega. Tem um tempo, depois tchau. Então, se ele puder jogar mais 90 minutos... Eu acho que ele não pode ser escalado pelo dia de hoje, pelo que foi o dia de hoje, pela empolgação. A minutagem, tudo bem. E você está jogando contra o Botafogo, uma partida que seu treinador, e todo mundo sabe que é a final da situação do campeonato que o Corinthians vive. Você sabe o que é o time do Botafogo, descansado agora, físico, intenso. Você entra com -1 para estar em campo ali com um cara que você não sabe qual é a condição. Isso o Ramon não vai fazer. O que dá para fazer é você jogar sem o centroavante, fortalecer mais o meio de campo. Joga ele lá para frente. Solta o Thales. Deixa o Thales solto. Pega outro jogador ali que foi um pouco mais adiantado para jogar no contra-ataque contra o Eu acho que ele não tem que ir para o jogo aberto com o Botafogo. Porque a gente não tem essa informação concreta de qual é a real situação da condição física do Memphis, que não joga há 2 meses. Sim. A qualidade, eu acho que não tem muito debate, né? A qualidade chegando no Corinthians. A gente não tem informação se ele está conseguindo respirar em São Paulo também. Essa é uma outra questão importante, o cara viu? Que acabou de chegar. Essa é a questão importante. Você aí, você de todo o Brasil, se desentender com alguém te mandar para o inferno, você fala, bom, vou pegar um ônibus ali, um avião, é para São Paulo que eu vou, porque tá sucursal do inferno aqui, que o negócio tá terrível. Aliás, o inferno, a arbitragem também, né? Para a gente encerrar o assunto Corinthians e Juventude, para falar do Vasco, que conseguiu uma baita classificação, fora de casa, com um jogador a menos, nos pênaltis. Isso aí é para contar história, hein? Essa é para contar história. E desde 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o Vasco não atingiu uma semifinal dessa competição. Então, hoje, uma noite daquelas também para o torcedor do Vasco, a gente vai falar sobre isso na sequência. Aliás, tem coisa sobre a arbitragem lá também. Mas vamos falar primeiro do jogo do Corinthians aqui, a arbitragem, porque tem o primeiro gol do Juventude que foi anulado, que foi esse lance aí, onde se entendeu que o goleiro já estava com o domínio da bola, portanto, né, invalidado o gol que foi validado no campo. E o segundo gol, que depois a gente vai mostrar também. Esse lance aí, na hora do jogo, para mim, falta de ataque. Eu vejo como um gol legal. Pelo seguinte, se ele entra na perna do Hugo, falta. Ele entrou com o pé na bola e o goleiro já havia posse, não é tentativa. Eu entendo que ele não tinha posse, então acho que esse gol seria válido. O segundo gol, quando ele vai para o VAR para um segundo gol, a gente vai ver daqui a pouco, aí não é só para gerar polêmica, é um pedido de socorro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa ser socorrido urgentemente. Por exemplo, o Wagner Magalhães é o árbitro que deu um pênalti numa Copa do Brasil, Corinthians e América, né? O Piton correndo e a bola nas costas. Nas costas dele, bate na mão. E ele não está vendo a bola bate e ele com o braço normal correndo. Só lembrando uma coisa, vamos não, mas de costas. Pessoal, eu concordo que é ridículo. Estou usando o termo que eu estou usando. Só que naquela temporada, qualquer bola na mão, braço grudado, não grudado, mas ali estava de costas com os braços abertos. Mas ali estava de costas, não tem a menor condição. O cara está correndo, então é o seguinte. De costas você não marca então pênalti tem nunca. Todo mundo entrar com camisa de força. Ali naquele momento foi um grande erro
em qualquer circunstância. Então é um árbitro que já deveria estar num outro cenário, e ele está ainda na elite, fazendo lambanças, e com o VAR junto. Até o VAR vai nessa. E esse é o primeiro. O outro gol tem falta. Tem 2 faltas no lance. É a falta no Fagner, né? E aí é o seguinte, não se pode colocar a palavra compensou. Ele compensou. Porque foi o que ele fez. Ele falou assim, eu fiz uma ali, agora eu vou dar um jeito. São 2 faltas que acontecem nesse lance. Aqui, ó, no Fagner, tem uma mão no peito do Fagner, que derruba o Fagner. Tá? Tem uma falta. A bola já está em jogo. Olha lá. Há um empurrão e um braço esticado empurrando. Ele não conseguiu ver isso. Ele não conseguiu. E depois, no goleiro, ali, ó, aí dentro. Né? Quer dizer, mas a falta no Fagner é a primeira falta. Acaba tudo ali. Acaba tudo ali. Até porque, assim, a minha impressão, na hora que o Hugo pega a bola, é que tinha tido falta no Hugo e era indiscutível num primeiro momento. É a minha primeira impressão também. Depois, assistindo com o VAR 40 vezes e tal, a minha impressão é que o Hugo já soltou a bola já está indo para a direção do gol. E é então que vem o choque ali com o jogador do Juventude. Esse choque não é falta? Então eu acho que a bola já estava entrando no gol. Mas você acha que esse segundo choque não é falta? Não. Acho que não. E a bola vai para dentro do gol numa ação deliberada do goleiro ou em função do choque? Não, então, na ação do goleiro. Eu acho que sim. Mas não interessa. Eu acho que depois, na hora que... Ele fez um gol contra. E de fato o gol foi dado como contra. Porque não é o jogador do Juventude que coloca a bola para dentro. Mim, agora, há uma carga... Antes tem... O lance para mim é o Fagner. É o Fagner, exato. Aí, pra ele mim, não vê isso? Ali tem o... Eu acho até que ele não ver o lance do Fagner não é um absurdo. Mas ele foi chamado no VAR. Ele foi pro VAR. Exato. Ele não vê na revisão. Ele foi pro VAR. E ainda mais em relação ao primeiro, só acrescentando ao que o Calçade disse, cara, a gente precisa... Toda vez que a gente for chamar um árbitro e a gente souber que tanto o árbitro vai ficar 10 minutos lá olhando de todos os jeitos, e a gente mesmo vai ficar olhando na TV e vai ficar discutindo, e os amigos, os colegas da Sport TV também estavam todos ali na dúvida, sem saber exatamente o que dizer. Quando for assim, não é para ter VAR. Então, assim, não ano que vem, esse ano tem sempre, então manter o critério. Não sei. Ano que vem você muda. Você não pode mudar a regra do campeonato no meio da temporada. Isso é uma coisa que... Mas isso não, a orientação é que o jogo não seja reapitado. O que houve no primeiro momento. Mas ele foi reapitado de janeiro até hoje, então continua até o final do ano que vem. Mas a gente está defendendo a manutenção do erro. Justiça. Não é justiça. Não. Eu acho que tem outra coisa. Eu acho que assim... Você só está querendo perpetuar a amizade. A gente está defendendo a manutenção do erro. Não. O que, para mim, os times chegaram nas finais do campeonato, não chegaram passando por isso. Isso é assim do brasileiro, isso foi assim no estadual. O que eu acho é a orientação. Eu não gosto. Mas foi assim. Se acontece uma coisa errada até as semifinais, não é por isso que você vai te dar um exemplo. O futebol é um jogo lúdico. Quando você cria desigualdades de critérios, você está no jogo justo, não é o que está errado, o que está errado. Eu discordo. Não é um critério da regra de jogo. Em janeiro, os dois times vão estar submetidos. O critério é regra. Não. Ele influencia a decisão. E os dois times estarão submetidos à mesma regra no jogo. Então, acho que essa argumentação de que na primeira fase não era assim, não interessa. Não, porque nós não estamos mudando a regra do jogo. Exato. O que eu acho é o seguinte. Pare de ser ruim. Não é melhorada. Mas você fala assim, não vai melhorar. Então não foi assim no jogo de ida. Não, mas para mim não é isso. Para mim são duas coisas distintas. Uma coisa é você virar e falar, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a orientação para a mão se apoiando no campo era uma, e aí nas quartas a orientação para a mão se apoiando é outra. A gente pode discutir a mudança de critério. Reinterpretar o jogo, chamar é o que não é para ser feito. Mas é feito o ano inteiro, é isso que eu tô falando. Então a gente vai defender. Já errou na primeira vez, vai errar na última aqui também. tem o pior uso do VAR do mundo. Não, mas aí, eu concordo. Mas aí o que eu quero é o seguinte, não havia, nas oitavas de final, não havia orientação para isso. Você é a favor das rodinhas? A orientação é que não se reapite. Você é a favor? Não. Teve até agora. Você é a favor que a partir de agora pare ou continue até o final? Continue até o final do ano. Aí a gente está perpetuando. Aí não dá. Aí já não, porque para mim é o seguinte, teve um erro assim. Não, porque não é um erro de orientação. Eu acho assim. Sabe por que não dá? Vou explicar para você então. Você está achando engraçado? Não é regra. Porque o cara foi lá e fez a rodinha, não sei o quê, e de repente tomou o amarelo. Então.
Aí o outro vai lá e não faz a rodinha, não sei o que, o outro pode fazer, aí o outro faz suspenso. Você está influenciando no andamento da temporada. Vitor, mas a temporada tem que ser homogênea. O lance do Wagner no primeiro é Estamos falando de critério. Mais um apelo para você. Um árbitro que apitou mal até setembro, aí ele passa a apitar Você bem está mudando a coisa. até o final do ano. Está mudando a coisa. A gente está mudando o uso do VAR. Não estamos falando de apitar bem ou mal. Isso é outra questão. Eu estou falando não. Debate sobre o uso do VAR. A rodinha não tem VAR. Vou dar um exemplo. Como funciona o futebol, para mim. Pode dar um soco no jogador radical. Pode dar um soco no jogador adversário? Não pode. Mas se um pôde, o outro pôde, em fevereiro pôde, em março pôde, em abril pôde. Agora continua. Vai até o final do ano. Porque se um não puder dar, esse cara está prejudicado no ganha-pão dele, na chance de ganhar o jogo, porque todos os outros puderam. Você está clamando pela perpetuação dos erros. Não, porque muda ano que vem. Não, mas como assim muda ano que vem? Vamos começar a acertar só o ano que vem? Quer dizer, então, que num campeonato o que é amarelo na terceira rodada não é na nona e tudo bem, o que é vermelho não é, o que é vago numa é, na outra não é, tudo bem. Se o amarelo... Os pontos corridos, então, não vou nem falar porque é pior ainda, porque é influência direta. Ô, Birner, se o amarelo aplicado na primeira rodada foi equivocado, na segunda rodada foi equivocado, na terceira rodada foi equivocado, não é por isso que você precisa continuar com o amarelo equivocado na A comissão de arbitragem tem que parar com esses erros. Ela não pode falar assim, olha, ela olha os erros... Estamos falando de chamar o VAR, não de errar o cenário. Mas você chama o VAR para a rodinha. O que você está dizendo é o seguinte, errou na primeira rodada, tem que errar nas outras 37 igual. Essa chamada de VAR é um equívoco, Birner. A chamada de VAR, repito, a chamada de VAR em que fica todo mundo na dúvida sobre se pegou, se não pegou, se tinha Eu concordo com você. Então, mas isso é um erro. Eu concordo com você. Se isso Só que aconteceu... foi assim até setembro. Mas era um erro. Faltou 3 meses para acabar a temporada. Vai mudar tudo agora? Claro que vai mudar. Vai mudar porque a orientação tem que ser seguida. Porque o meu ponto não é sobre a regra do jogo da temporada. Não é a regra. A regra é a mesma. A regra é se salvar por qualquer coisa. A regra é a mesma, mas não, essa não é a regra. A regra não fala isso. Mínima interferência. Aqui no Brasil? Calma. Me mostra quando. Não, Vitor, tô te falando da regra. No mundo real, não adianta ficar no papelzinho. No mundo real. Estão todos os jogadores submetidos a isso. Peraí, você falou, não é papelzinho e não é deboche. A regra é mínima interferência, máxima eficiência. Eu concordo, igual no VAR inglês. Deixa eu terminar de falar rapidinho. A regra não é para chamar o árbitro para lance interpretativo para reapitar. Aí fez isso nas oitavas. Aí nas quartas, o que eu espero é, vamos lembrar que é mínima eficiência e mínima interferência e máxima eficiência. Não é para chamar para reapitar o jogo. Não é porque nas oitavas chamou para reapitar que na quarta tem que repetir. Isso não é critério, Isso não é critério de cartão. Isso é orientação, é a premissa básica do VAR, que não é esse ano, é ano passado, ano retrasado, vai ser ano que vem. E que nunca foi assim até hoje. A gente está discutindo a qualidade do material humano que está na frente do computador do VAR. Eu estou discutindo o critério para se chamar o VAR. Não, porque senão a comissão... Olha a comissão... O critério ele está posto. Olha o papel... Não, usado. Não o teórico, pelo usado. Pelo que você está dizendo, olha o papel da comissão de arbitragem. Usado é o erro do ser humano. Olha o papel da comissão de arbitragem. Eu sou lá o CNMX. Aí fala assim, peraí, esses caras estão fazendo errado. Ao invés de escalar o bom, eu vou falar assim, eu pego os bons, deixo em casa e falo assim, agora vai ter que ir até o final do ano com os péssimos apitantes. Então o Wagner Magalhães todo jogo, para ele poder errar todo jogo. O Wagner não pode sair um dos 4 jogos mais importantes da Copa do Brasil com a condição física. Fala assim, dá licença, a comissão de arbitragem tem o dever de corrigir e não perpetuar. Uma coisa é eu alterar a regra do entendimento de uma regra do jogo. Falar assim, olha, mão aqui, agora a bola aqui é falta, aí no meio do campeonato falam, gente, não é mais. Isso não pode. Isso é mudar. Isso não pode. Isso é mudar o entendimento da regra das 17. Agora, corrigir defeitos é a missão desses caras. Corrigir a má utilização do VAR. Exatamente. Só que nós estamos em setembro e foi de um jeito só até agora, agora vai assim até novembro. Então não vamos corrigir a má utilização. Sabe o que vai fazer, então? Tem que ter data para arrumar. Só arruma até abril. Sabe o que a gente vai fazer agora? Para encerrar aqui, eu quero falar do Vasco. Sabe o que nós vamos fazer agora, então? Quando tiver num jogo o árbitro usado um critério para chamar o VAR, no outro jogo ele não usa, se vocês acham isso justo, tudo bem, eu não acho, é só isso. Não, justo é só isso. Justo para mim. Opiniões. Justamente se corrija. É só isso. Nem os critérios são os mesmos, então tem que impugnar o campeonato. Tu podia chamar no VAR, o cara colocou a mão na bola e o juiz mandou o jogo seguir, cara. Tá brincando. Aí no próximo jogo você chama de novo. Pelo que você está dizendo... Aquele lance tem que chamar. Pelo que você está dizendo, nós temos que parar todos os campeonatos no mundo. Tem que parar no mundo não, só aqui. No mundo. Pelo seguinte, porque no jogo A, o cara tem um critério. E no jogo B, o cara tem outro, que não deveria. Mas acontece. Mas não é deliberado, então é um eu erro. vou falar assim, gente, não pode ter
no campeonato, 380 jogos, 2 critérios Se há diferentes. uma coisa só que nesse país tem, eu não gosto do futebol, eu não gosto, tá? Eu não gosto, eu acho que tem que mudar. Mas vou ser claro, é o critério de chamar o VAR. Por qualquer coisa se chama. Ponto final aqui nessa discussão. Não deveria ser. Ponto não, final critério não é isso. Não deveria ser. Essa é uma novidade. Quando você pode corrigir, você deixa do jeito que parou, esse assunto está encerrado para a gente falar do Vasco, senão não vai dar tempo. E o Vasco teve uma classificação daquelas, vamos falar sobre isso também. Teve uma classificação daquelas. O Vasco que já tinha eliminado Água Santa nos pênaltis, Fortaleza nos pênaltis, mas sempre em casa, dessa vez conseguiu uma classificação também nos pênaltis, mas fora de casa. Parecia que ia dar tudo errado, pressão do Atlético Paranaense, 2-0 no placar, jogador expulso, o Verratti arruma um golzinho lá e o Vasco consegue passar nas penalidades. Vamos ouvir o Rafael Paiva e já já a gente volta para cá. Obrigado. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos, eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade, é um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir, acho que isso é o mais importante. Paiva aqui. Boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. Paiva, durante um momento do jogo crucial, foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando mesmo o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. O Vasco teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, tendo essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance, se você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva. Parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta é em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos de muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo, então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né? Tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele,
A gente precisou colocar o Vitor Luiz. O PH já estava também bem debilitado. O Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom. Então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que um jogador podia ali dar uma câimbra, não conseguir voltar. Então por isso que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão. E o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado. A gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado. Isso mostra a força do grupo. E a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com uma capacidade de mudar o jogo também. Pedrão. Quem é mais herói? É o cara que fecha o gol e pega um pênalti? Ou é o cara que faz o gol, que leva o jogo para os pênaltis, bate o pênalti decisivo e classifica o time? Rapaz, é o torcedor que aguentou o segundo tempo. Foi uma pressão danada, hein? O torcedor do Vasco que aguentou o segundo tempo, ele é um herói. Agora, é muito difícil você falar do Vasco hoje sem passar pelo Verratti, né? Impressionante. E sem passar pelo Piton também, para ser justo. Porque o Vasco, quando aciona o seu modo ali, Piton para o Verratti para o gol, é o que salva em muitos momentos, porque se você pega para ver o recorte exato do momento do gol do Verratti, era um Vasco que tinha acabado de ter um jogador expulso, era um Atlético muito à vontade no seu campo, com a sua torcida, 2-0, que poderia ser 3 naquele momento, tamanha pressão. O Vasco sente muito o primeiro gol do Atlético. O Atlético, diferentemente dos outros jogos contra o Vasco, que sai na frente, não consegue se impor e ver o Vasco retomar, por conta muito também do ambiente na sua casa e conseguir a virada, os 2 jogos seguidos, né? Hoje ele faz o primeiro gol no momento que o jogo era até confortável para o Vasco. O Vasco tira a velocidade inicial do Atlético, tira aquele abafa, circula a bola, consegue jogar, desatenção, bola levantada, 1-0 Atlético. Aí ali o Vasco sente muito. E aí o Atlético aproveita para tentar atropelar, sentir, circular a bola, volume de chance e consegue. Faz o 2-0. O Vasco perde a cabeça, tem a expulsão. O momento era absolutamente assim, negativo. O torcedor já pensando em tudo que ia saindo e escorrendo pelos dedos. Aí você, numa bola que insiste em não acontecer, um ataque, bate-rebate, busca a esquerda. É o Piton que busca o Verratti, que busca a cabeçada, mais uma vez, improvável, e faz o gol. Então, você não tem como falar da história do jogo, nem da disputa de pênalti, se você não passar pelo Verratti, mais uma vez, que emblemático, acaba batendo o último pênalti. Então, acho que tem muito, muito, muito dele, pelo que faz nas últimas partidas, pelo gol que tira da cartola, sabe? O Coelho ali que ele tira da cartola no momento agora. Mais uma vez. O lance da expulsão do Ryan bobo, maturo. Rafael Paiva fala sobre isso no momento, quase deixa o time na mão por ali, precisa ser cobrado eternamente, ser falado, é um garoto jovem. Agora, passa muito. Se tivesse uma cara hoje desse time, por exemplo, não é o Paê, não é o Coutinho, sabe? Talvez seja a torcida quando joga em casa, talvez seja o Léo Jardim em muitos momentos, mas é o Verratti, a cabeçada que você acha que ele não vai chegar. E ele quase sempre vai achar uma cabeçada que o goleiro não vai chegar. Então, eu não acho que o time de futebol precisa ter um herói e um vilão no jogo, exatamente. Nesse caso, qual foi mais importante para a classificação? Ambos muito importantes, como outros jogadores. Esse destacar o Verratti. Porque coloca o Vasco nos pênaltis e porque tem uma coisa, a gente estava discutindo muito seleção brasileira, mais uma vez, nessa... entediante data FIFA, do futebol. O Brasil, e não estou falando que ele tem que jogar, pelo amor de Deus. O que ele tem sobra. O que sobra falta lá. De personalidade, do cara que aparece no momento difícil, do cara do jogo grande. Eu não estou falando que ele tem que jogar nem na seleção brasileira, nem na seleção argentina. De bola que segura quando o time está sofrendo. Eu estou falando da personalidade, eu não estou falando da qualidade. Esse cara, assim, ele tem isso. Pode não funcionar todos os jogos, pode não funcionar em todas as decisões, mas é inegável que várias vezes ele mostrou isso. Acrescentar, eu acho que assim, porque vocês estão falando muito bem do Verratti, aliás, é impressionante como ele deu trabalho além do gol também. E dar trabalho o jogo todo com um time que atua toda a segunda etapa com 1 a menos é um negócio impressionante. Mas, já que já falamos bastante do Verratti, falar do Léo Jardim também, porque, cara, é impressionante. Assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de pressão, e óbvio que seria, e é óbvio que tem incompetência do Furacão também, ao não conseguir fazer um gol jogando segundo tempo em casa, todo com 1 a mais, e com, tendo um time bem capaz, pelo menos na teoria, não tem mostrado essa capacidade nos últimos tempos. Mas o Léo Jardim também, quando acionado, foi muito bem no segundo tempo. Acho que não estou nem falando da penalidade só, estou falando mais do que ele fez realmente durante todo o segundo tempo. Para mim é um destaque no mesmo nível. Acho que são os dois caras que a gente pode colocar no mesmo nível. E 2 coisas que o Vasco passa a ter
Desde o Fernando Praz, porque vai se falar muito do Vasco de volta à semifinal de uma Copa do Brasil. Desde o Fernando Praz, o Vasco não tinha um goleiro que o torcedor olhasse e falasse, ó, esse aí. E do Verratti, quando você fala de brilho, de personalidade, de tudo isso, o Vasco hoje, você virar para o torcedor do Vasco há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos, há 2 anos e falar, o Vasco vai ganhar 2 partidas seguidas do Atlético Paranaense e vai eliminar o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, da Arena da Baixada. O cara vai virar e falar, você está maluco. O histórico do que é o Vasco enfrentando. Então, um time que aprendeu a se classificar na Bacia das Almas não é o melhor time tecnicamente da competição, não é do Campeonato Brasileiro, não vai ser talvez das próximas competições que joga. São Paulo também não é. Mas o Vasco deixa de ser um time passivo, que o torcedor já olha esperando o pior, só tentando definir como é que vai ser o enredo do pior. O torcedor hoje consegue vislumbrar o enredo do melhor, da classificação, e passa por uma personalidade que o Verratti carrega, que o Vasco deixou de ter durante muito tempo. O Vasco, durante muito tempo, ele não teve uma representatividade. O Vasco, há muito tempo, se fala muito de São Januário, da torcida, se vai vender para um, se o presidente vai ser outro, quem é que vai suceder a política. Você não lembra de, olha, esse aqui é um cara que simboliza o Vasco. Então você começa a ter uma personalidade que te faltou durante muito tempo. Isso impacta dentro de campo e um goleiro que resolva, que te faltou também durante muito tempo. Então dá para explicar por que o Vasco muda um cenário de conseguir uma classificação dentro de um estádio do Atlético Paranaense, sabe, diante de um cenário muito improvável. O Vasco, depois do cartão vermelho com 2-0 ali no lombo, pouquíssima gente virou e falou, se achar um golzinho, leva para os pênaltis. Pouquíssima gente falou talvez, isso. Apesar da vitória no primeiro jogo, talvez eu não fosse nem favorito no jogo para avançar. Sim. Então, aí, na hora que você tem um jogador expulso, você está perdendo por 2-0, parecia realmente que a coisa já tinha desandado. E então, isso reforça mais essa coisa do espírito, da alma. Tudo que se fala do Corinthians, acho que dá para falar do Vasco também, né? Nesses últimos tempos, o que esses jogadores têm entregado, o que eles têm feito. E assim, para o Vasco, que não está brigando contra o rebaixamento, né? Esteve ali no começo do campeonato, agora está na 9ª colocação, está 9 pontos da zona de rebaixamento, com muito time mais. Então isso não é mais uma preocupação. Olhando para a vaga na Libertadores. Tem que olhar para a vaga na Libertadores. Mas aí eu acho que assim, cara, você está olhando para a vaga na Libertadores, mas você vai olhar como prioridade para os seus jogos de mata-mata, que vão ser 2 jogos gigantes, sejam esses jogos contra o Atlético, sejam contra o São Paulo. É óbvio que, assim como a gente falou que o Corinthians provavelmente não será favorito nem contra o Flamengo, nem contra a Bahia, o Vasco não será favorito nem contra o Atlético, nem contra o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado sem ser favorito contra o Palmeiras e contra o Flamengo. É isso, o mata-mata é assim. Por isso que tem que olhar, o que o Jean falou, você não está mais aquela coisa no pescoço, é o que o Calça sempre fala aqui, a cada classificação do Corinthians a gente bate na tecla. Mas afinal é lá o outro campeonato. O Vasco deixou de ficar com a corda. O Vasco consegue ter um clássico contra o Flamengo. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. O Flamengo desfalcar. Mas o Vasco hoje ele pode virar e falar: o que eu arranjo nessa semifinal? O que eu jogo? E se você para hoje, encerra o campeonato, o Vasco volta a uma competição sul-americana, que é a Copa Sul-Americana, e ele vai a uma semifinal de Campeonato Brasileiro, tudo que acontece vai a semifinal de Copa do Brasil, por tudo que aconteceu nesse ano do Vasco, você não sabia quem mandava, cara, já é um balanço positivo. Você já está virando uma página de todo ano, é rebaixamento, ou está subindo. Ou é briga contra o rebaixamento, ou está subindo. E é sempre salvando na última rodada. É uma conta improvável. Toma 4 do Corinthians que não jogava contra ninguém. Tinha 3 jogos para se livrar do rebaixamento, vai se livrar no último minuto do último jogo. Então, sabe, já é uma mudança de perspectiva que não vai ser uma eliminação em semifinal. Não é eliminação, é não ir à final. Ou, podia sonhar com a Libertadores. Calma, a distância ainda é grande para o 7º colocado. Se está em 8º, ficar na primeira metade já é algo muito decente, visto que o Vasco tentou não fazer ao longo dos últimos meses. Então, é interessante. E passa muito por esses 2 caras, o Verratti, o Jardim, 3 e o Piton. Cada ano aqui parece joga... que tem 1.200 dias, né? Porque assim, o Vasco passou por uma situação muito delicada, que é a chegada do Pedrinho, né? A SAF, que escolhida a pior SAF possível, né? De gente que não é da bola. Gente que não é da bola. Isso desde o início estava claro, não era gente da bola. Tinha que ser uma SAF fantástica para que gente que não é do futebol pudesse comandar um time de futebol. Algo, né, tem que tomar cuidado. E aí o Pedrinho entra e tem que tomar a decisão de demitir um treinador com 4 jogos. Né? Isso. Você fala, puxa, assim, tá tudo para dar errado. Né? E ele conseguiu restaurar a dignidade do Vasco. Mas é muito pouco, mas pensa no
o que seria estar lá embaixo, na zona do rebaixamento. Assim, as decisões foram muito duras, muito difíceis, não foi nada confortável para que ele tomasse essas decisões, porque ele também poderia quebrar a cara e falar, tá vendo? Mas não soube esperar. Tá. E deu tudo certo. E aí tem caras que dentro de campo irradiam a sua importância, eles ampliam a sua importância. O Verratti é um desses. O Verratti é um cara que, sim, ele não é em termos técnicos, o melhor centroavante que um time poderia ter. Mas ele talvez seja o melhor centroavante para o Vasco, sem dúvida alguma, que a necessidade do Vasco é esse tipo de jogador. Às vezes um cara mais técnico, sem essa personalidade... mais técnico. E a personalidade tem razão. Importantíssimo para esse cenário de clube que você fala. Mais técnico, mas o mundo está caindo, ele está esperando as condições ideais. Tem razão. E ali é um cara que está tudo ruim, ele vai te surpreender. E é o que ele está fazendo desde o ano passado. Então, cara, futebol assim, não é essa conta exata. Concordo totalmente. Não é essa conta exata. Olha a tormenta que passou essa caravela hoje. 25 chutes do Atlético Paranaense, 9 do Vasco. 8 chutes no gol do Atlético Paranaense, 2 do Vasco. 72% de posse de bola do Atlético Paranaense, 505 passes com 209 do Vasco. Dos 25 do Atlético Paranaense, 17 no segundo tempo, com um jogador a mais e com o Léo Jardim. Ali onde apareceu o Léo Jardim. O grande desafio do Vasco, ele respira, ele se dá, o Verratti dá o direito do Vasco não entrar no vestiário eliminado, ele respira e aí ele vai pensar como é que ele sobrevive. E, inclusive, é heróico, Verratti, Léo Jardim. Agora, a postura poderia ser melhor no segundo tempo. É um time que não sabe o que fazer, é um time com medo de jogar. É um time que você não acha sabia... que tinha que jogar nessa Não. circunstância? Um time com medo de jogar, assim, com medo de abordar. A bola para sair, você segura, você escolhe o passe que não é o melhor passe. Você está sempre ali no limite ali. Até você saber se defender, você tem que saber se defender. Não é se defender quase pedindo desculpa. Bota todo mundo aqui e fica aqui. Você tem que saber se defender. Tentar se impor. Não é que tem que jogar. Não estou pedindo para pegar a bola, ter a bola, ir para cima. Vai para cima, se lança. O que a gente acabou de falar do time que se lança? Nesse cenário do mata-mata, você falou do Juventude. Não era isso. Agora, é como você se defende. É como você se defende. É como você consegue até se defender quando você tem a bola, minimamente. Não é ter medo. Tira a velocidade, dá aqui, dá um respiro. A bola quando estica no Verratti, e das poucas vezes ele segura, ele cai. Dando mérito para o Atlético que conseguiu pressionar bastante também. Né? Agora, a postura poderia ter sido... O termo não é covarde, mas a postura poderia ter sido mais corajosa para o segundo tempo. Dava para ser mais corajoso que foi? E não é jogar com bola. Eu entendo o que o Pedro quer dizer. É você não se encolher tanto. Você ficar ali esperando o tempo passar e só. Entender a hora de cozinhar um pouco o jogo, trocando um pouco mais de passes, ou pelo menos tentando atrair o adversário numa saída de bola, dar o primeiro passe, e aí faz o lançamento longo para ver se consegue acertar algum contra-ataque, pelo menos para incomodar o adversário. Que dá para fazer um pouco a mais, dá. Só que eu acho que dentro das circunstâncias, do possível, do perfil do time do Vasco, da atuação do Atlético Paranaense... Acho que o jogo seria com alguma diferença ou não, mas era mais ou menos isso. Isso é um detalhe, depois se do fala 10 contra tudo 11, do que foi a classificação. Sim. Isso é um detalhe, depois se fala tudo do que foi a classificação. Porque uma bola também que entrasse no segundo tempo não ia ter Verratti, não ia ter Léo Jardim, não ia ter nada. Então, assim, é um detalhe. A classificação teve tudo isso. Mas podia ter sido porque quase sempre quando pegar um time de mais qualidade vai ter esse tipo de cenário no mata-mata. Sim. Então precisa saber reagir melhor a isso. Agora a gente está falando do Léo Jardim, importantíssimo, tem sido importante. Verratti, então, nem se fala. Você lembrou do Piton. Mas e o Rafael Paiva, meus amigos? Porque quando o Rafael Paiva assume, é aquela dúvida, aquela interrogação, o time na situação que está, é um treinador que, né, não é aquele treinador com as costas largas e tal, etc., não tem experiência. E o Rafael Paiva nessa história? Não tem muito do Rafael Paiva aí nesse momento do Vasco, nessa classificação, momento do Vasco no Campeonato Brasileiro também? Ele não é um cara fundamental também nessa retomada? Com certeza, até porque ele é fruto de uma demissão de um treinador e, tá bom, vamos lá, vamos tocar o barco, ver o que acontece. E ali o Pedrinho que é o cara da bola, né? O Pedrinho, diferentemente da galera da SAF, não os funcionários que a SAF contratou, mas você tem o centro da tomada das decisões, né? E o cofre está na mão de gente que não entende nada. Só uma informação para complementar o que você vai falar, Calça. O Pedrinho e o Felipe, inclusive, no início do trabalho do Rafael Paiva, estão presentes. Sim. Estão perto das tomadas de decisão de campo, não só de gestão. Porque ali você tem... esses caras entendem demais o negócio, né? Pedrinho como jogador, com a personalidade dele e como colega também, comentando jogos, né? Assim, Pedrinho era um cara legal,
Você parava para ouvir o Falava Frederico do jogo. Do jogo, né? Então, você fala, pô, esse cara virando presidente de um clube, ele tem uma visão que te encanta, né? É uma visão da bola. Claro que... E pertence àquilo ali também. É claro que, né, assim, é diferente você estar aqui e tomar decisões que você nunca vai tomar. Você só dá palpite. A outra está lá com a caneta na mão, né? Sim. E é duro, mas e não e significa o Rafael que ele Paiva vai escala, nessa. né? Quer dizer, não. que assim, ele ter a possibilidade, Ele a entende o drama capacidade de questionar, de discutir, de trocar ideias, porque eu gosto sempre de lembrar que eu acho muito legal aquela cena do Luxemburgo num documentário do Real Madrid, com a passagem, tem um documentário do Real Madrid, tem a passagem do Vanderlei Luxemburgo por ali, e ele está numa mesa sentado com o presidente do Real Madrid, com o Florentino. Era o Florentino, era o Arrigo Sacchi e algum jogador histórico do coisa. E aí ele discutindo se ia mexer, não ia mexer no Raul. E eles colocam isso no documento. Não sei se o Vanderlei gostou daquilo ser inserido ou não no documentário, mas eles colocam ali uma discussão de um técnico que entende de futebol e que não à toa era um cara capaz para estar no Real Madrid naquele momento da carreira dele, mas ele discutindo abertamente com caras que também entendiam muito de futebol. Mas entende de Real Madrid. Exato. Mas Não, aliás, o que ele queria fazer era mexer no Raul e o Florentino, pelo amor de Deus, você não vai mexer na posição do Raul e tudo mais. Mas é normal. Agora, claro, os caras têm que ter a capacidade de discutir essas coisas. O Pedrinho tem. O Florentino, acho que talvez nem tenha tanto do ponto de vista do Pedrinho. Ou seja, não existe uma regra quando o gestor é bom que ele discuta com o seu treinador sobre o time, dando, obviamente, ao treinador a última palavra. E quando o gestor pensa que é bom que ele não discuta a respeito das decisões do técnico. E que saiba delegar. Porque é o seguinte, depende da abordagem. Uma coisa é o Pedrinho chegar, conversar, a outra é o cara que chega para impor. Era muito mais um respaldo. Não é o Faz, você está chegando, a gente também, a gente entende. Então, Muito importante naquele momento. E uma boa lembrança. Intervalinho. O Corinthians não é brincadeira. Com sangue no olho, o Timão lutou até o fim. Venceu por 3-1 o Juventude na Neoquímica Arena e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida, no estádio Alfredo Jaconi, terminou com vitória do time gaúcho por 2-1, tendo novamente a vantagem do empate para a partida de volta. A atenção, porém, foi aliviada pouco antes do apito final, anunciado na última segunda-feira. Memphis Depay foi apresentado para a torcida na Neoquímica Arena. O clima ainda iria melhorar. Aos 28 minutos do primeiro tempo, depois de muita pressão, Thales Magno tocou para Yuri Alberto, que deixou Ângel Romero sozinho na área. O paraguaio bateu cruzado e abriu o placar. 3 minutos depois, um susto para Fiel. Lucas Barbosa aproveitou bobeada de Matheus Bidu e Hugo Souza e empatou o duelo. Após a análise do lance no VAR, porém, o gol foi anulado por falta no goleiro. Mas nova polêmica ocorreria aos 40 minutos. Em escanteio cobrado na área, Zé Marcos dividiu com Hugo, que se atrapalhou e empurrou a bola para dentro. O VAR recomendou a análise do lance por uma possível falta no goleiro e anteriormente em Fagner, mas Wagner do Nascimento Magalhães manteve a marcação do campo. A volta para o segundo tempo foi de pressão constante corintiana. Logo no primeiro lance, em chute de Charles de fora da área, Gabriel espalmou para escanteio. E o goleiro do Juventude, em pouco tempo, se tornou um dos protagonistas da noite. Aos 24, em novo chute de fora da área, Gabriel voltou a fazer boa defesa ao espalmar para longe de sua meta. Até que, aos 36, Rodrigo Garro chutou de fora da área. Gabriel espalmou mal, a bola bateu na trave e Zé Marcos acabou empurrando contra o próprio gol, empatando novamente o agregado. Nos acréscimos veio então a virada. Aos 51, pouco depois de ver Danilo Boza salvar em cima da linha, André Ramalho subiu sozinho, cabeceou no cantinho e virou o placar.
O Corinthians agora aguarda a definição do duelo entre Flamengo e Bahia para saber qual será seu adversário na semifinal. Na ida, o rubro-negro venceu fora de casa por 1-0.